nossa saúde física, mental, emocional e espiritual. Que o Mestre Jesus esteja conosco, hoje, agora e sempre. Nós estamos trabalhando agora com esse livro, escrito por Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles, Vidas Vazias. Quem são essas vidas vazias? Muitas vezes somos nós, que não sabemos administrar o nosso dia a dia e terminamos em prejudicar a nossa própria evolução. O tema de hoje Triunfo da imortalidade. O tema de hoje, triunfo da imortalidade. Eu gosto sempre da gente iniciar a palestra trazendo o conceito principal do tema, para que a gente entenda muito bem do que nós iremos falar. Então, o que seria triunfo? Refere-se às conquistas, às vitórias, êxitos e sucessos, tanto em termos de vitória militar, como em outros campos, ou seja, sucesso brilhante, grande vitória, júbilo, vitória numa competição ou disputa. Isso é triunfo. Agora, imortalidade. Qualidade ou condição de imortal, do que não se perece. Eternidade, perpetuação. Capacidade de um ser ou entidade de viver indefinidamente, sem a limitação do tempo ou das condições que normalmente levam à morte. Imortalidade da alma é a crença de que a alma, a parte espiritual do ser humano, continua a existir e viver depois da morte física do corpo, o que não está sujeito ao tempo nem à morte. Então a gente vai hoje falar sobre a nossa imortalidade. Qual é a nossa vitória em sermos imortais? Aí alguém pode estar falando, mas somos mortais. A gente morre um dia, morre jovem, morre criança, morre velho. Nós não estamos falando da morte física. O corpo físico é uma vestimenta que nós temos temporariamente, em qualquer momento, em qualquer época, em qualquer etapa da vida. E essa veste física, que a gente às vezes ama tanto, ela é temporária, ela tem um tempo exato de estar na Terra. Uns vão no tempo certo marcado, outros adiantam a sua partida para o mundo espiritual. E uns, por fazerem tantas coisas boas, se alonga, existe uma moratória, existe mais um tempinho para que ele continue o seu serviço. Vai depender muito da nossa atuação nesse mundo. Então vamos falar hoje qual é o triunfo de sermos imortais, qual é a nossa vitória. Qual é a nossa vantagem de sermos imortais? Somos viajantes do tempo. Estamos aqui hoje como Maria, como José, como Leninha, como Pio, como Márcia, como Lia, agora. Em outras vidas, quem sabe o que éramos? Graças a Deus não sabemos. E nas próximas? Quais papéis nós iremos desempenhar nesse palco da vida para ganharmos pontos e galgar mais degraus na escala evolutiva, para que a gente consiga uma eternidade mais saudável, um planeta mais puro, um planeta de regeneração, que a gente consiga isso. Estamos aqui construindo uma boa imortalidade. Só vai depender de nós. Deus nos deu vida, nos deu a condição de reencarnar, que era a justiça divina, nos deu a chance de voltar atrás, refazer o caminho, desconstruir, construir coisas novas, nos deu a grande oportunidade de pensar, raciocinar, escolher e nos deu o livre-arbítrio. Então essa história, quem vai escrever, somos nós, auxiliados, se deixarmos auxiliados pelos bons amigos espirituais que estão a todo momento a nos ajudar, se permitirmos. Tem esse se deixarmos. Então a gente vai começar falando da vida fervilhante que nós temos. Nós temos um corpo perfeito, nós temos pensamento, a gente trabalha, a gente tem família, a gente cuida da família, a gente cuida das nossas coisas, a gente se embeleza, a gente se diverte. Então nós temos uma vida fervilhante, a gente resolve 1001 problemas durante o dia e a gente pode dizer até que a gente mata 10 leões de tapa por
chega o final do dia, nós estamos cansados, mas estamos satisfeitos, porque aquele dia foi produtivo, resolvemos tudo. Então essas descobertas, esse resultado de várias coisas que a gente resolve, vai dar em nosso corpo sucessivas transformações. Nós nascemos bebês, nos transformamos em criança, depois a gente vai para pré-adolescente, depois para adolescente, depois a gente vai para a juventude, vai para a vida adulta, vai para a velhice. Então nós fazemos uma caminhada muito grande, partimos desse ponto, subimos, depois fazemos a curva e vamos descendo. É a nossa história. E nessa história nós temos um corpo físico que nos acompanha, se é 50 anos, 60 anos, 70 anos, Deus que nos deu esse corpo e com essa quantidade de anos para viver. E o que a gente faz dessa vida e desse corpo? Esse corpo vai nos dar a qualidade de vida que teremos. Quando a gente fala assim, eu estou tão bem, por quê? Não está doendo nada, estou sadia, estou boa, estou com entusiasmo, estou alegre. Então, quem me dá esse entusiasmo, 60% é a minha condição física. Porque se a gente tiver com uma dor de cabeça, tiver com a perna doendo, a coluna doendo, a gente já não fica tão bem, já não tem o mesmo entusiasmo de sempre. E aí, João de Anjos fala tão sabiamente que as leis do movimento que se tem no mundo, inclusive no nosso corpo, de todas as moléculas e átomos, faz com que o nosso corpo se transforme. E aí eu pergunto, cada um responde mentalmente. Nós temos o mesmo corpo que nós tínhamos há 20 anos atrás? Não. Mudamos muita coisa. Estamos mais limitados, né? Alguém pode dizer assim, não, hoje eu estou mais alegre. Mas o nosso corpo está mais limitado. Não consegue fazer alguns movimentos mais, não consegue desempenhar muitos trabalhos que a gente tinha, que fazia numa boa. Já quando sobe uma escada, sobe até o terceiro degrau para arrumar alguma coisa no telhado, às vezes não sobe mais no telhado, porque a gente já sabe das nossas limitações. E aí, Joana, mais sabiamente, ela vai dizer que a organização do corpo humano vai depender de duas coisas, para a gente ter um corpo mais saudável e mais disposto no decorrer das nossas vidas. Primeira coisa é a organização do corpo físico se dá em cima do perispírito. Eu vou falar um pouco de perispírito, porque tem muita gente que está vindo a primeira vez aqui no centro. Perispírito é uma cópia exata do nosso corpo físico. Eu acho que todo mundo aqui assistiu Ghost, assistiu? Então, quando a gente assiste Ghost, na última parte, que o rapaz que morreu aparece para a namorada, aquela coisinha branca, assim, translúcida, aquilo ali é o nosso perispírito. É uma camada semimaterial, porque o espírito a gente não vê, né? Agora o perispírito pode se tornar visível, porque ele é uma substância semimaterial. Ele está entre o meu corpo físico e o meu espírito, então ele é moldado igualzinho o meu físico. E ele tem funções. Quais são as funções? Ele é a nossa memória espiritual. Tudo que eu fiz nas minhas diversas encarnações estão gravados no meu perispírito. Então, dependendo do que eu fiz, do que eu produzi, do que eu construí nas diversas vidas, isso está impregnado em mim. Se foram coisas boas, ótimo. Se foram coisas mais ou menos, né? Se foram coisas ruins, por que existe essa memória? Porque nós temos, graças a Deus, a justiça da reencarnação. Então, quando a gente vai reencarnar, nosso perispírito toma a forma e a nossa moldura física é feita em cima desse perispírito, retratando a nossa memória espiritual. Vou dar um exemplo bem claro. Se na última encarnação que eu tive, eu fui uma pessoa extremamente fumante, fumei demais. Então a parte da memória do meu perispírito que está estragada, que tem lá uma recordação muito boa, é no meu pulmão. Está lá meio estraçalhado. Quando eu voltar à vida, ganhar um corpo novo, esse corpo vai ser moldado em cima do perispírito. Mas na hora de moldar o pulmão, ele vai vir com defeito. Aí eu vou nascer e vou ser aquela pessoa que sempre tem problema de tosse, de gripe, falta de ar,
E é que mas isso, alergias e coisas e tal. Quando é uma certa idade, a pessoa nunca fumou. Nunca. Aí apresenta um câncer de pulmão. Ele nunca fumou, ele nunca agrediu o pulmão dele, ele sempre teve cuidado porque ele era muito frágil nessa área. Mas lá tem um tumor maligno. E você fala, mas fulano nunca botou um cigarro na boca. Isso é uma memória espiritual e trazemos de outras vidas. Ah, mas Deus é justo. Não, Deus é justo. Porque com o vício que ele tinha na última encarnação, se ele não tivesse problema nenhum no pulmão, ele ia continuar com o mesmo vício. E aí a situação iria piorar. Então, por conta disso, ele às vezes toma o caminho de uma religião, ele fica mais ponderado, mais manso em relação aos vícios. Então ele diz assim, então a primeira forma de montar o nosso corpo é através do perispírito. O corpo que nós tivemos foi montado sobre o perispírito que nós trazemos, a nossa memória espiritual de diversas encarnações. Então os defeitos que o corpo de cada um apresentar hoje, principalmente no lado de saúde, no lado de algumas resistências, algumas situações, se a gente pudesse ir mais a fundo, a gente ia descobrir que a gente abusou de alguma coisa e chegou a ferir o perispírito, chegou a marcar. Depois ele diz o seguinte, em cima desse perispírito é colocado o corpo físico, aí a gente nasce. E qual é a outra parte que vai também moldar esse corpo físico? Vai ser as nossas emanações emocionais e emanações espirituais. Então, se eu estou vibrando, se eu estou emanando sempre coisas boas, então vamos trabalhar, vamos fazer isso, a gente consegue, eu estou sempre no ritmo acelerado, dentro do padrão limitado humano, que a gente não vai ser perfeito, claro, mas eu sempre vibrando alegria, sempre vibrando boas conversas, sempre vibrando construir alguma coisa, sempre estou engajado em algum movimento para melhorar o mundo, é claro que mesmo que o meu perispírito traga um defeito, eu vou conseguir sanar um pouquinho daquele defeito com as vibrações que eu estou emitindo. Mas vai outra pessoa, né? Outro exemplo, que é aquela pessoa que é sempre pessimista. Ixi, não vai dar certo. Que nada. Ah, não vou não, que estou cansada, não saio. Ah, fulano é chato. Ih, fulano conversa muito demais. Ah, e sempre estou procurando uma conversinha da maledicência. Então, essa emanação que eu estou fazendo, além de prejudicar o perispírito, que pode ser sadio, se tiver alguma coisinha lá já brotando, vai brotar com muito mais rapidez, porque a energia que eu estou emanando já é uma energia destrutiva. E o primeiro a ser destruído é o indivíduo que emana essa energia. O pessimista, o invejoso, o ciumento, o que fala mal da vida dos outros, o que sempre desanima as pessoas, aquele que nunca está disponível, aquele que sempre está mal-humorado, aquela pessoa que é ácida. Então, essas emanações dele vai brotando, vai minando esse corpo físico através do seu perispírito. E aí a gente conhece pessoas que falam o tempo inteiro de doenças, vibrando só naquele padrão. Imagine o que essa vibração está fazendo com ele. Nós temos pessoas que sempre estão se colocando na posição de vítimas, de coitadinhas. Imagine essa vibração, o que está fazendo com o seu corpo semimaterial, o que ela está construindo nessa vida para ela, as doenças, e para a próxima. Porque nós também, quando a gente vive aqui, o que eu faço, o que eu estou emitindo, o que eu estou vibrando, o que eu penso, eu estou gravando no meu perispírito para a próxima vida. Então vamos fazer, e Joana de Ângeles diz claramente, quem constrói o caminho para a próxima vida somos nós mesmos. A nossa próxima vida vai ser toda talhada na nossa existência de hoje. O preguiçoso de hoje vai ser aquele trabalhador que vai trabalhar para ganhar muito pouquinho, para dar muito valor ao trabalho e saber que se ele não trabalhar, ele não tem. Toda a nossa reencarnação, o que vem, vai ser trabalhar e montar em cima do que a gente está construindo
hoje nessa vida. A nossa responsabilidade com a gente mesmo é muito grande. E isso é fantástico. A gente vê como Deus foi pedagógico e didático em construir o mundo e criar os espíritos que somos nós que estamos aqui. Como Ele coloca essa responsabilidade. Então, para eu ter uma reencarnação na próxima legal, eu tenho que ser bom e tenho que fazer coisas boas. Se todo mundo pensar que está assim, daqui a pouco o mundo é um paraíso. Se todo mundo for por esse caminho, começar a estudar, a entender esse processo, o mundo vai ser um paraíso. Porque cada um vai se corrigir para na próxima vida ter uma vida melhor, ter um corpo físico melhor, ter menos doenças, ter menos problemas com as pessoas. Então eu vou mudar, porque senão na próxima encarnação não vou estar muito bem. Mas a gente pensa ao contrário, né? A gente diz assim, não estou conseguindo resolver isso não, deixa a próxima encarnação. Em vez de aliviar a próxima, a gente acarreta. Então vamos pensar assim, vamos vibrar mais positivamente, vamos corrigir as nossas vibrações negativas, vamos tratar dos nossos pensamentos para que na próxima vida a gente esteja mais leve, esteja mais disponível para os trabalhos de Jesus. E aí ele diz assim, o corpo físico, por essas emanações todas que acontecem, vai se modificando com o passar dos anos. E aí se modificando, porque a gente vai envelhecendo, obviamente. E tem pessoas que a gente olha e pergunta, quantos anos você tem? A pessoa fala 30. Aí você fala, dá um sorrisinho e sai, porque está com cara de 60. Porque as vibrações daquela pessoa estão atingindo de tal forma a sua aparência, os seus músculos, os seus ossos, o seu perispírito, que ela já está envelhecendo sem ter a idade de envelhecer. Aí você olha para outras pessoas, passou na televisão esses dias, uma senhora com 104 anos. Ela faz hidroginástica, ela está no grupo de dança, ela faz leituras, ela lê muito, ela passeia todo dia no parque e ela tem um cachorrinho que ela mesma cuida. 104 anos. A bichinha está toda encolhidinha assim, mas a cabeça é boa, a aparência é boa, falando tudo certo. As filhas têm o maior cuidado, não deixam ela sair sozinha, né? Todo o cuidado que a gente tem, mas ela está bem, ela está muito bem, ela dança, ela nada. O que é isso? Boas vibrações. Ela preparou a última encarnação dela, que é hoje essa, de uma forma saudável. E essa, ela está preparando melhor ainda, para na próxima ela estar muito mais saudável. Então a gente pergunta, o que nós estamos fazendo nas nossas emanações? Nós já estamos aqui com o perispírito um pouco danificado, né? Coluna, reumatismo, artrose, e aí por aí vai. Coisas que vão nascer no corpo da gente sem a gente buscar. E sem ser vírus e bactéria, já é defeito do corpo. E para a próxima, a gente quer mais o quê? Colocar mais o quê? Então a gente já começa a mudar, vamos tentar mudar, dá tempo ainda da gente fazer essa mudança, para que as vibrações possam desconstruir essas doenças no perispírito e construir a saúde. E aí a Joana ainda fala assim para a gente, o enigma desafiador, o enigma filosófico desafiador nosso agora é a morte. Todo mundo tem medo de morrer. Por quê? Porque a maioria ainda tem conceitos errados da morte. Uns acham que nós vamos morrer e vai ficar dormindo dentro do caixão e no dia do juízo final, que Jesus vai voltar, vai acordar as pessoas e vai tirar do caixão. Outras acham que a vida só é essa, não existe outra vida. Que a gente tem que aproveitar, fazer tudo o que tem que fazer, porque quando a gente morre, acaba tudo. Não acredito na vida espiritual. Mas a doutrina espírita diz o seguinte, existe a imortalidade e a gente precisa ter vitória com ela. O nosso espírito, ele é eterno. E esse idas e vindas do mundo, essa encarnar e desencarnar, encarnar e desencarnar, por pior que seja a situação que nós estejamos, é para o nosso progresso. E aí Joana mostra o seguinte, que as desgraças que acontecem no mundo, por piores que sejam, como a guerra, é para nos ensinar. Pessoas que estão envolvidas nesse processo, estão ali para aprender alguma coisa. Elas vão
sair daquele momento melhores. Algumas coisas que elas trouxeram ao seu perispírito, que não era uma coisa tão saudável, naquele momento é quebrado, porque elas passaram por momentos nesta vida que talvez em outras foram elas que provocaram. Então, todo o abandono, toda a falta da graça, toda a infelicidade, infelizmente, no nosso planeta, ainda é necessário para que haja aprendizagem. E eu sempre digo, não que o Espiritismo faça apologia ao sofrimento, mas que possamos entender que para a gente se livrar de determinados sofrimentos, de determinadas situações vexatórias e que dói muito na gente, é necessário que a gente mude, porque o nosso comportamento, de acordo com o que nós administramos, de repente a gente vira um imã de coisas não boas. Eu tinha uma colega na faculdade que ela dizia uma coisa bem pesada, eu vou repetir aqui, mas é bem pesada. Ela era o imã das desgraças. Quando a coisa acontece comigo, tudo de bom vai acontecendo de vez. Então veja a vibração, ela já vibrava nesse sentido. Ela desnomeava o imã das coisas ruins. E daí em diante ela externava a amargura. Externava a amargura, um casamento ruim, filhos que não se produziam nada, ela que trabalhava demais, ela externava tudo isso. Então, além dela vibrar, se denominar imã de coisas ruins, ela vibrava nessa sintonia. Só podia ficar como? Desse jeito. Doenças, sofrimento, angústia, desilusão. E aí, depois do desencarne, como é que vai ser o perispírito dessa moça? Como estará para a próxima encarnação? Quem ela vai ser? O que ela vai trazer dentro dela para distribuir na Terra? Então, uma coisa que a gente precisa muito, é pensar várias vezes, o que eu estou vibrando, gente? Aqui na Terra, o que realmente eu estou vibrando? O que eu estou servindo de exemplo de quê? Porque nós todos somos exemplos de alguma coisa. Nós todos somos exemplos para os filhos, exemplos para a nossa área profissional, exemplo para o vizinho. Nós somos exemplos para alguma coisa. Então, que tipo de exemplo eu estou sendo? Qual é o tipo de vibração que eu estou produzindo para quem está ao meu redor e para mim? O que é que nós devemos fazer? E aí, essas pessoas, então, existem duas correntes de pensamentos na Terra. Um que acredita na vida espiritual, mesmo que seja de forma errada, que a gente vai dormir, ficar lá debaixo da terra dormindo até o dia do juízo final, e eu fico pensando, e quem foi cremado, como é que vai juntar cinza para levantar, né? É uma interrogação. E outros os que pensam na imortalidade da alma, que a gente vai reencarnar independente de ser enterrado ou ser cremado, o corpo físico não quer dizer nada, o que importa é o espírito, e aqueles que não acreditam em nada, que morreu, acabou. E aí Joana vem nos dizer o seguinte, que dessas duas correntes, os fenômenos mediúnicos vão nos dar importantes informações sobre isso. Prova disso é o livro dela, que ela é desencarnada, mas psicografava através de Divaldo e trouxe todas essas lições. O processo mediúnico, o fenômeno mediúnico, nos traz diversas informações sobre a vida espiritual. Através de livros, através de palestras, através de vídeos, de filmes, através de corporações, de grandes espíritos, trazem para a gente informações. A gente tem o mais conhecido Dr. Hans aqui na nossa região, que ele faz palestras, a gente pega pelo YouTube, através de Lindomar Coutinho, e o tanto de ensinamentos que ele nos dá para a nossa saúde. Então, vem quebrar essa ignorância. Então, hoje, a gente só é ignorante nessa parte se a gente quiser viver um mundo extremamente material, físico. Existem pessoas que fazem essa opção de viver um mundo extremamente material. E aí vem a questão, se eu subir um mundo extremamente material, e eu acredito que eu vou morrer, vou acabar, eu tenho que aproveitar minha vida de todas as formas agora. Porque senão, quando eu morrer, pronto, eu fiz o que? Nada. E tem gente que fala assim, só vivo uma vez. Hoje mesmo eu vi essa frase, estou fazendo porque só vivo uma vez. E aí, quais são os prejuízos de só vivo uma vez? As pessoas começam a se caminhar pelos prazeres da carne, os prazeres mundanos, os prazeres físicos, que dentro
da limitação é uma coisa boa. Dentro do nosso limite é uma coisa boa. Tem coisa melhor do que a gente dançar, tem coisa melhor do que quem gosta de comer um bom churrasco. Agora, nós não podemos enveredar por essas estradas e fazer do nosso corpo como se fosse de aço e fazendo todas as arbitrariedades com ele. Beber para cair, usar todas as drogas para morrer, comer carne até estufar, né? Comer toda a comida gordurosa e oleosa. Esses exageros é que vai minando o nosso corpo físico e, consequentemente, o nosso corpo perispiritual. Porque quem usa muita droga, já foi visto através da mediunidade, que o perispírito dessa pessoa fica igual uma peneira, todo furadinho. Imagine como é que vai montar o corpo físico em cima de uma forma que está toda furada, que está toda deteriorada. Como é que se vai montar? E aí essa forma de viver vai dando ao corpo físico, ainda encarnado, uma questão de deteriorar, vamos dizer. Então as pessoas começam a ver o seu corpo, que era bonito, que era jovem, que chamava atenção, ficando feio, envelhecido, a pele opaca, o cabelo mastigado, às vezes o cabelo cai todo. Homens e mulheres. E começam a ver esse processo de envelhecimento prematuro e doloroso. E elas entram em pânico, porque a velhice para elas, tão cedo, é um terror. É um terror. E nós estamos vendo aí, que não é errado também, na medida do limite possível, a arrumação do corpo. É permitido? É. Todo mundo é livre para fazer. Mas nós estamos exagerando. E o exagero está sendo tão grande que não está ficando bonito. Não está ficando bonito. Porque é normal, você procurar embelezar, tipo fazer uma plástica se for necessário, alguma coisa que está incomodando o corpo. Você pode, claro, é saudável, mas nós estamos exagerando. Nós queremos mudar a nossa cara, botar o nariz de jeito, botar a boca assim, botar os lábios grandes, e a gente não está ficando bonita, nem bonito. A gente está ficando parecendo uma melancia que pintou os lábios e botou em cima do pescoço. Então, tudo isso são os exageros. E esses exageros vão refletir no perispírito da pessoa. Estamos destruindo o nosso perispírito. E aí a gente procura sempre, algumas pessoas que estão ligadas a muitas questões físicas, sempre a se satisfazer e sentir feliz com esse comportamento, olhando só o lado físico. E aí quando eles pensam na hipótese que vão morrer, aí o desespero toma maior. Porque além de envelhecer, além de ficar feia, eu vou desaparecer agora. Isso às vezes dá um desespero tão grande que nós notamos algumas pessoas que na velhice elas entram em depressão. Por quê? Não aceitam o que está acontecendo com elas. Isso é não aceitação de uma caminhada que é determinada pela própria natureza. Ninguém vai ficar jovem a vida toda. Ninguém vai ter o corpo perfeito a vida toda. Nós vamos envelhecendo e as coisas vão mudando. A lei da gravidade está aí. Podemos fazer alguma coisa? Podemos. Não nos exagero, podemos. Mas de qualquer jeito, vai chegar um dia que a gente não vai poder fazer mais tanta coisa. E o que a gente deve mais se preocupar no envelhecer não é se moldurar na juventude do corpo, é ter uma cabeça boa e ter saúde. É isso que a gente deveria se preocupar. Ter uma cabeça boa para manter o seu equilíbrio e seu pensamento e ter saúde. Era o principal, mas a gente está se preocupando com outras coisas. E aí essa vida que é dada por Deus, que é emanada por Deus, se vê desgastada pelos exageros humanos. Então a gente está se acabando com esses exageros, está deteriorando o perispírito e ainda está infringindo as leis de Deus. Então, que responsabilidade é essa que a gente vai carregar para a próxima vida? Se nós somos eternos, o normal, o que tem um sentido legal, seria a gente trabalhar cada encarnação para melhorar, subir os degraus da evolução. Mas nós estamos tão
enrolados nas coisas físicas, que a gente às vezes está até no degrau legalzinho. Nessa encarnação a gente desce 2, 3. E na próxima encarnação a gente vai vir de uma forma onde a gente vai estacionar naquele momento, ou vai vir naquele mesmo momento, mas numa situação mais difícil. Por conta da irresponsabilidade que nós tivemos com a nossa vida. Não foi com a vida de ninguém, com a nossa vida. A partir dos 18 anos, nós temos o dever de começar a valorizar a nossa vida. E esse dever maior é os pais de desde cedo encaminhados para uma determinada religião que mostre isso tudo para ele. Seja a religião que for, para que ele cresça vendo a importância que tem um corpo que foi dado por Deus, com seus defeitos, com seus problemas, mas é o meu corpo que Deus me deu, que eu permiti, através das minhas ações, que ele me desse. Vou trabalhar agora para que ele seja melhor na próxima vida. E aí a gente continua perguntando a todos nós, inclusive eu estou perguntando a mim também. Eu fiz esse trabalho e pensando, estou me preparando para a morte. Para morrer, estou preparando para morrer, para ter um bom morrer, para depois do bom morrer ter um bom viver. E aí a gente pergunta, o que nós estamos fazendo do nosso corpo físico e da nossa encarnação? E a gente ouve muitos palestrantes dizerem, até em livros, cuidado para não perder a encarnação, cuidado para não perder a encarnação. É justamente isso. É as nossas emanações que nós vamos emanando para as pessoas, das nossas emanações físicas ou espirituais e emocionais, e a nossa construção em cima do nosso perispírito. O que é que nós estamos fazendo para que na próxima vida a gente esteja numa posição melhor? Não de dinheiro, não de riqueza, mas de cabeça, de produção, de alegria, de amigos, de produção para Deus, de fazer serviços para o Pai. Com soltura, com desenvoltura, com alegria, para chegar aos 60, 70 anos e estar com cara de 40. E com vitalidade, não basta ter a cara não, tem que ter a vitalidade também de 40. O que nós estamos fazendo? Será que a construção que nós estamos tendo é quando a gente chega lá na próxima vida, a gente está com 30 e com a saúde de 80? Porque a gente conhece pessoas com 30 anos que têm uma saúde de 80. E a gente pergunta, o que é que nós estamos fazendo? Estamos nos entregando somente aos prazeres físicos? Que é saudável, a diversão é saudável. Ninguém quer ninguém casto, santo, puro, não. Que nós não temos essa perfeição, mas que a gente saiba qual o nosso limite. Até onde eu posso ir? E eu tenho um amigo que diz assim, tem gente que não tem trava nenhuma, não sabe qual é o limite, vai assim, até o final do túnel sem parar. E aí quando chega lá no final, está totalmente acabado e deteriorado, porque a gente não conhece o nosso limite. O nosso corpo físico, ele tem um limite. Ele tem o começo e tem o fim. E a gente não tem o direito de colocar esse fim antes do final que Deus nos deu. Tem gente que adianta o seu fim. Tem gente que parte antes da hora, porque adiantou, abusou tanto do corpo físico que ele não resistiu. Ele foi antes do momento. Desse jeito, nós temos que ligar sempre as manifestações espirituais às nossas manifestações físicas. Nós temos que fazer essa ligação. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem um texto que chama Melancolia e fala da tristeza do espírito numa prisão. O que é essa tristeza do espírito na prisão? É o nosso espírito que tem consciência do que ele veio fazer e o que o nosso corpo físico, ele está preso no nosso corpo físico e a gente, na nossa consciência física, só quer aproveitar o mundo físico. E aí o espírito entristece. Aí a gente amanhece assim dizendo, uma tristeza, não sei por que hoje. Hoje eu me sinto com o coração apertado. Aí passa dias e dias desse jeito. E se aí não tomar uma providência, pode cair numa tristeza mais profunda. É o espírito gritando, deixa de fazer tudo errado. Pelo amor de Deus, me ouça, faça a coisa certa. E a gente precisa pensar nisso. E o livro Vidas Vazias, ele traz muitos textos
que mostra como nós ainda deixamos nossas vidas vazias das coisas mais importantes para nosso desenvolvimento. E aí, com a morte de Divaldo Franco, a gente ouviu alguns depoimentos. Divaldo viveu bastante, 98 anos, no final da vida teve alguns problemas de saúde que não deixou de sofrer um pouquinho, mas sempre sorridente, voltou para a mansão do caminho, pedia para tomar sol, as pessoas levavam, ainda batia um papo. No dia que morreu, estava sereno, entrou em coma, mas todos assistindo ele em oração, partiu e disse que Joana de Ângeles e Chico Xavier estavam do lado da sua cama para receber. Saiu daqui tranquilo, fez sua missão na terra que tinha que fazer. Joana de Ângeles muito satisfeita, porque ela também fez a missão que tinha que fazer junto com ele. Ele vai agora ficar um tempo no plano espiritual, ela vai reencarnar para continuar o trabalho. E assim, tudo muito bem arrumado. E aí a gente imagina, quando a gente morrer, quem vai estar do nosso lado para receber? Né? Então a gente tem que pensar muito bem nisso. Quem é que vai estar do nosso lado para nos receber de acordo com as nossas vibrações e de acordo com a construção que nós fizemos no nosso pré-espírito? Então, para raciocinar um pouquinho sobre isso, vamos ouvir uma música. Então, para chegar à perfeição, nós estamos trabalhando para chegar à perfeição. Temos a imortalidade da alma. E vamos caminhando, caminhando, evoluindo, evoluindo, até a gente chegar ao momento de ganhar o par de asas de anjinhos, né? Assim dizendo. Mas, para isso, temos que nos modificar muito. Somos seres muito imperfeitos. Temos boa vontade, temos o coração bom, temos a bondade, mas temos ainda que estudar para entender como é o processo de evolução e buscar essa evolução de forma clara. Nada é proibido para que a gente faça, nada, mas devemos lembrar da nossa limitação. Dentro de ser humano, filho de Deus que está procurando a evolução, até onde eu posso ir de verdade? Até onde? Lembrar que tudo que a gente ultrapassa o limite tem um preço para nós. Esse preço não vai ser uma coisa imediata, não é um castigo, nada. É a construção nossa para a nossa próxima encarnação. Vamos agora nos preparar para o passe da noite.
Aproveitando essa harmonia que se estabeleceu no salão, né? Todo mundo introspectivo, pensando, raciocinando, sentindo. Vamos pedir ao Mestre Jesus, nesse instante, nos abençoe, nos ajude a modificar as nossas vibrações. Nos ajude a sanar os problemas que podem ainda surgir no nosso corpo físico através da transmutação das energias negativas produzidas pelo nosso pensamento. Mestre querido, nós nos entregamos em Tuas mãos. Pedimos o Teu auxílio para que nos dê força para essa transformação tão necessária para o melhoramento pessoal e o melhoramento do mundo. Mestre, te agradecemos esta noite por esse estudo, por esse aprendizado e te pedimos, fica conosco hoje, agora e sempre. Vamos pedir um minutinho a vocês que vamos fazer o sorteio, depois a Zeni quer dar um recado também. O livro hoje é Convite à Reflexão. Opa, bateu junto com o tema. Todo mundo vai para casa pensando. Convite à reflexão, vamos ver. Quem é o sortudo? Número 8. Número 8. Quem é o número 8? Olha, a sortuda, ou é o sortudo?
queria lembrar nós a programação da nossa casa. Nós temos o Evangelho todo dia, 9 horas da manhã. Viu? Às terça-feiras, nós temos aqui também a confecção do enxoval para as mães carentes. E que começa agora no dia 3, do dia 9 ao dia 13, a nossa feira da Pichincha. Então, quem tiver alguma coisa em casa, de móveis, tecidos, roupa, que queira nos fazer a doação, nós agradecemos. Porque esse dinheiro nós transformamos em compra de enxoval para as nossas mães. Dia de sábado nós temos a nossa evangelização, quem tiver suas crianças, seus jovens, que queira vir. Nós estamos aqui. Temos dia de terça-feira a entrega dos enxovais, a implantação do Evangelho no lar. Quem quiser também implantar o Evangelho no seu lar, nos procure que nós iremos fazer a implantação. E dizer a vocês que nós estamos aqui com uma rifa de um celular, que é para nós fazermos a reforma da nossa casa, do Senhor. Quem tiver interesse, quem ainda não comprou, as meninas estão lá embaixo com os bilhetes para vender. Viu? Obrigada, que Jesus abençoe a todos. Ao sair, não esqueça da água frutificada, viu? E boa noite a todos.